Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que eu demorei um certo tempo para conseguir responder ela com honestidade. Você já conheceu alguém que era extremamente inteligente, dedicado, estudioso, a pessoa mais preparada tecnicamente que você já viu, e mesmo assim a vida dessa pessoa parece não ir para frente? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Helena Meyer. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Por aqui eu falo sobre os mais diversos dilemas e crises da vida adulta, que com certeza já me tiraram noites e mais noites de sono, mas também já me trouxeram lições muito valiosas e importantes, e que eu escolhi compartilhar em formato de vídeo aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo pensado e escrito por pessoas reais, eu tenho certeza que você vai gostar de outras coisas que tem aqui no meu canal. Eu conheço muitas pessoas que têm um perfil técnico e comportamental excelentes, e durante um bom tempo eu achei que o problema era o mercado, a sorte, o momento econômico do país, a falta de oportunidades, a digitalização e a inteligência artificial que está roubando os trabalhos das pessoas. Eu acredito que existe um conjunto de problemas, mas depois de ter passado por vários momentos no pessoal e no profissional, para mim falta uma característica específica em muitas pessoas que assombra muita gente e que quem tem é considerado abençoado por ter e deixa muita concorrência para trás. Antes de entrar no assunto, eu vou dar um overview muito rápido sobre a minha história. Assim, esse vídeo vai fazer muito mais sentido. Eu fiz uma transição de carreira. Eu saí da engenharia de alimentos, da área industrial, para tecnologia da informação, para trabalhar inicialmente como desenvolvedora de software. E durante esse processo, que foi uma das etapas psicologicamente mais custosas que a minha vida já teve, eu aprendi uma coisa que lugar nenhum ensina: que o conhecimento técnico, por mais importante que ele seja, ele abre muito menos portas do que a gente imagina. O que abre uma quantidade significativa de portas é a cara de pau. Quando eu estava no meio da minha transição de carreira, estudando programação por conta própria para relembrar o que eu tinha aprendido no meu curso técnico durante meu ensino médio, eu participava de muitas comunidades gratuitas de desenvolvedores e de pessoas em si que estavam dentro do mercado da tecnologia. E eu conheci dois tipos principais de pessoas lá dentro. O primeiro perfil era aquele que sabia tudo, era uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, muito técnica, que conhecia detalhes importantes das tecnologias, que passava os finais de semana estudando muito. Era uma pessoa que sempre estava por dentro de novidades importantes da área e, tecnicamente, era a pessoa mais preparada do grupo. O conhecimento e a dedicação desse perfil eram inquestionáveis. Já o segundo grupo eram aquelas pessoas que sabiam o básico do básico, que tinham uma dedicação para estudos muito menor quando comparada ao primeiro grupo, mas eram pessoas que criavam uma rede de contatos, que faziam networking, que passavam por processos seletivos, recebiam um não e pediam um feedback diretamente para a pessoa que tinha entrevistado elas, caso esse feedback não tivesse vindo mais completo. Quando encontravam alguma vaga que gostavam, também mandavam mensagem para recrutador falando que tinham se aplicado, falando que queriam participar do processo. Eram aquelas pessoas que marcavam presença, eram aquelas pessoas que estavam ali no meio, eram as pessoas que criavam projetinhos no GitHub com aquilo que sabiam, e principalmente eram pessoas que, se não sabiam alguma coisa, não tinham medo e não tinham vergonha de perguntar e principalmente admitir que não sabiam aquilo lá. Adivinha qual dos dois perfis conseguiu boas oportunidades primeiro? E eu não tô dizendo aqui que conhecimento técnico e que estudo não importam. Eles importam e importam muito, porque você ter cara de pau sem conhecimento também não te leva muito longe. Só que em um mundo tão acelerado como é o nosso, e com tantas oportunidades à nossa volta, o que define se uma pessoa vai ser escolhida ou não, nem sempre é o quanto ela sabe tecnicamente alguma coisa. A forma como você se comunica numa entrevista, que você defende o seu ponto, a forma como você não se desespera, a forma como você
constrói boas conexões dentro e fora do ambiente de trabalho, ajudam muito. Isso se chama soft skill, mas durante muitos e muitos anos a gente aprendeu que o que importa mesmo são as habilidades relacionadas a currículo, são os títulos. Pensa aqui comigo, a gente passa anos e mais anos da nossa vida aprendendo conceitos, teorias, fórmulas, coisas que são muito importantes, mas a gente não aprende como que defende o nosso ponto numa reunião. A gente não aprende como se comporta numa entrevista de emprego. A gente não aprende como criar bons contatos, como perder a vergonha, como falar em público. Essas coisas são meio que deixadas de lado e às vezes é considerado que você vai aprender isso durante a sua vida. É mais natural que a gente saia do ambiente acadêmico com conhecimento técnico e as soft skills, a cara de pau, o gingado, a malemolência e tal, ou você tem que trazer de casa, ou você tem que identificar que é necessário ter um pouco dessas habilidades no seu perfil e você vai ter que dar um jeito de correr atrás e aprender como fazer isso. Não é à toa que a gente vê pessoas que são capacitadas, mas aos olhos do mundo julgador são menos inteligentes, são menos preparadas intelectualmente, ou que não têm coleções e diplomas e títulos e não seguiram uma área acadêmica e só fizeram uma faculdade, crescendo muito rápido nas suas carreiras, simplesmente porque essas pessoas desenrolam. São essas as pessoas que recebem reconhecimento, que são escolhidas para representar a equipe em viagens profissionais dentro e fora do país, que ganham oportunidades que parecem impossíveis e que são chamadas para se sentarem a mesas onde as coisas acontecem. Não é injustiça, é que elas desenvolveram uma característica que nenhuma sala de aula ensinou. Eu me lembro quando eu encontrei a vaga do programa de aceleração que mudou a minha vida profissional. Os pré-requisitos da vaga eram ter um conhecimento básico em programação e vontade de aprender. E eu tinha os dois. Mas foram as minhas soft skills que fizeram com que eu entrasse de cabeça e agarrasse essa oportunidade como eu agarrei. Foi a cara de pau de me candidatar em um processo seletivo na área da tecnologia da informação, tendo diploma em engenharia de alimentos. A cara de pau de apresentar para aquele processo seletivo um desafio técnico que eu não consegui concluir. Faltavam algumas funcionalidades, eu não dei conta de fazer tudo, mas eu apresentei mesmo assim. A cara de pau de falar sobre a minha transição de carreira sem me desculpar por isso, apresentando ela como um diferencial. E mesmo que eu não tivesse sido aprovada, a minha audácia, a minha coragem, aquele simples fato de eu ter me mexido e ter corrido atrás de alguma coisa, teriam feito muita diferença na minha carreira, porque eu já estaria aprendendo a como me comportar numa entrevista, ao que fazer nos processos seletivos, ao que não fazer. Com certeza eu não era a pessoa mais tecnicamente preparada, mas eu consegui aquele emprego. Porque a pessoa do outro lado da entrevista não tá avaliando o quão nerd ou não você é. Ela tá avaliando principalmente se ela consegue trabalhar com você. Se você vai saber se comunicar com o time. Se quando as coisas derem errado, e elas vão dar muito errado, você não vai começar a chorar no meio de uma reunião. Se você vai ter uma postura profissional e coerente para organizar os seus pensamentos e dar continuidade àquilo ali sem maiores problemas. Isso não aparece no currículo. Isso aparece no nosso comportamento, nas nossas soft skills. Pouco se fala dentro de uma sala de aula sobre soft skills, cara de pau, inteligência emocional, porque é muito difícil se ensinar essas coisas para alguém. É diferente de você ensinar uma teoria ou alguma coisa técnica. Isso é como se estivesse dentro de uma pessoa, é intrínseco, é muito dela. E eu entendo que muita gente, principalmente as pessoas que foram criadas para fazerem tudo certinho e para sempre serem as mais estudiosas, para sempre serem as primeiras pessoas da turma, ser mais cara de pau e ir se enfiando nas coisas parece algo de outro mundo, parece algo de uma ousadia e de uma audácia sem tamanho e parece uma desonestidade
honestidade. Parece que você tá se vendendo além daquilo que você realmente é. Mas eu aprendi que não é isso. Cara de pau não é você fingir saber aquilo que você não sabe. É ter coragem de aparecer mesmo sem estar tudo resolvido. É entender que ninguém, absolutamente ninguém, chega numa oportunidade boa completamente pronto. Você vai se moldando. E é entender que esperar ficar pronto é a forma mais eficiente de não sair do lugar. O conhecimento te prepara, mas a cara de pau te coloca em movimento. E no final do dia, é um movimento que muda a nossa vida. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você ficou por algum motivo. Seja porque você se identificou, seja porque você lembrou de alguém. Se você lembrou de alguém, não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. E se você se identificou e tem alguma história legal para contar, deixa aqui nos comentários. Na semana que vem, eu vou contar um pouco mais sobre como algo que eu comecei a fazer depois de adulta melhorou muito a minha vida e que se outras pessoas à minha volta também fizessem ou tivessem feito, a vida de todo mundo seria com certeza muito mais fácil. Deixa aqui nos comentários se você já sabe sobre qual é o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo e a gente se vê em breve. Tchau!